Nos últimos dias antes do juízo final, um homem seria morto diante de uma multidão e, segundos depois, voltaria a ficar de pé. Quem teria feito aquilo seria Dajjal, o falso Messias que, segundo a tradição islâmica, enganaria milhões de pessoas fazendo coisas que pareceriam impossíveis. Mas aquele seria apenas um dos sinais de que a maior provação da humanidade havia começado. Coloque seus fones de ouvido, pegue sua bebida, porque hoje nós temos mais um caso sinistro. Quando pensamos no fim do mundo, a primeira imagem que costuma surgir é o apocalipse cristão. Guerras, catástrofes, o surgimento de grandes figuras associadas ao anticristo, o retorno de Jesus e o julgamento da humanidade. O islamismo também apresenta uma narrativa sobre os últimos dias e ela possui algumas semelhanças impressionantes com o cristianismo. Mas no cristianismo, boa parte das informações sobre o fim dos tempos está concentrada no livro do Apocalipse, enquanto no islamismo, essas informações estão distribuídas entre o Alcorão e os hadiths. E aqui é importante entender essa diferença. O Alcorão é considerado pelos muçulmanos a revelação direta de Deus. Os hadiths, por outro lado, não fazem parte do Alcorão. São relatos que registram falas, ações e ensinamentos atribuídos ao profeta Maomé. É principalmente nos hadiths que encontramos a descrição detalhada de Dajjal, o falso Messias. Ele não é mencionado diretamente pelo nome no Alcorão. Mesmo assim, ocupa uma posição importante na escatologia islâmica, especialmente nas tradições sunitas. Sua chegada é apresentada como um dos grandes sinais de que o fim dos tempos se aproxima. Em um dos hadiths mais conhecidos sobre o fim dos tempos, Maomé menciona 10 grandes sinais que antecederiam a hora. Os sinais menores seriam os acontecimentos que surgiram gradualmente ao longo da história, como conflitos, corrupção moral e transformações sociais, enquanto os sinais maiores seriam eventos extraordinários próximos do fim, como a aparição de Dajjal, o retorno de Jesus, o surgimento de Aju e Maju, a besta da terra e o sol nascendo no oeste. Todos os sinais apontam para a mesma conclusão. O mundo como conhecemos entraria em sua última fase. E Dajjal seria o teste que separaria aqueles que reconhecem a verdade daqueles que acreditam apenas naquilo que seus olhos conseguem enxergar. Mas afinal, quem é o Dajjal? Bom, seu nome é Al-Masih ad-Dajjal e provavelmente eu pronunciei errado, mas tudo bem. A palavra Masih significa Messias e também é utilizada para Jesus. Porém, Dajjal seria o falso Messias. A palavra Dajjal costuma ser relacionada à ideia de mentira, fraude e encobrimento da verdade. Por isso, seu nome é geralmente traduzido como o grande enganador ou o falso Messias. E seu objetivo é claro. Dajjal apresentaria uma realidade falsa de maneira tão convincente que multidões a aceitariam como verdadeira. Por isso, Dajjal costuma ser chamado de anticristo islâmico. Dajjal e o anticristo do cristianismo possuem características semelhantes, porém não são idênticos. Vale destacar que Dajjal também não seria o próprio Satanás. As tradições o descrevem como um indivíduo de forma humana, tendo um corpo com limitações físicas e características reconhecíveis. Ele afirmaria possuir uma condição divina, mas sua própria aparência revelaria que essa afirmação era falsa. Dajjal seria poderoso, mas não seria Deus. Ele realizaria acontecimentos que pareceriam milagres, mas dentro da teologia islâmica, seus poderes só existiriam como parte de uma provação permitida por Deus. As principais fontes islâmicas não apresentam uma biografia completa de Dajjal. O que encontramos são informações diferentes sobre o lugar em que ele estaria e a região de onde ele surgiria. E uma delas começa com um homem chamado Tamim al-Dari. Tamim era um cristão que posteriormente teria se convertido ao islamismo. Segundo um relato no Hadith Sahih Muslim, ele viajava de navio com 30 homens pertencentes às tribos de Lakhan e Judã. Durante essa viagem, o navio foi atingido por ondas que fizeram a tripulação se perder no meio do mar,
por aproximadamente um mês. E sem saber exatamente onde estavam, os homens acabaram chegando a uma ilha ao anoitecer. Eles desembarcaram em pequenas embarcações e começaram a explorar o local. Foi então que encontraram uma criatura. Seu corpo estava coberto por uma quantidade tão grande de pelos que os viajantes não conseguiam distinguir sua frente de suas costas. Eles perguntaram quem ou o que ela era, e a criatura respondeu apenas que se chamava Aljaçaza. Mas em vez de explicar sua presença naquela ilha, a criatura orientou os homens a seguir até uma construção semelhante a um mosteiro e disse que havia alguém ali extremamente interessado em conversar com eles. A situação já era estranha. Mesmo assim, os viajantes foram até lá. Dentro da construção, encontraram um homem de porte físico impressionante, preso por correntes. Suas mãos estavam amarradas ao pescoço e suas pernas estavam presas por estruturas de ferro que se estendiam até os tornozelos. O homem começou a interrogar os visitantes sobre o mundo exterior. Ele queria saber se as palmeiras de Baizan ainda produziam frutos. Quando os viajantes responderam que sim, o homem sugeriu que um dia elas deixariam de produzir. Depois ele perguntou sobre o lago de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia. Ele queria saber se ainda existia água naquele lugar. E novamente, os visitantes responderam que sim. Por último, fez uma pergunta diferente. Ele queria saber o que havia acontecido com o profeta que surgiu entre os árabes. Os viajantes explicaram que Maomé havia deixado Meca e se estabelecido em Medina. Disseram que os árabes haviam lutado contra ele, mas que Maomé conquistou seguidores e autoridade. O homem acorrentado quis saber se as pessoas obedeciam àquele profeta. Quando os visitantes responderam que sim, ele afirmou que seria melhor mesmo continuarem obedecendo. E em seguida revelou sua identidade. Ele disse ser o Messias enganador, o Dajjal. Afirmou que permanecia preso, mas que o momento de sua libertação estava próximo. Quando recebesse permissão para sair, viajaria por praticamente todas as regiões da terra, mas estaria proibido de entrar apenas em Meca e Medina. Quando Tamim al-Dari retornou e contou a história, Maomé a apresentou à comunidade como algo compatível com os ensinamentos que já transmitia sobre Dajjal. O relato, porém, não oferece uma localização sobre a ilha onde o Dajjal estaria. Alguns textos afirmam que ele surgiria em algum ponto entre a região da Síria e o Iraque. Há também relatos que colocam sua aparição no Oriente ou em área associada ao antigo Khorasan, uma grande região histórica da Ásia que engloba partes do nordeste do Irã, do norte e oeste do Afeganistão, do Turcomenistão, do Uzbequistão e do Tajiquistão. Outra questão com bastante divergência é sobre como seria a aparência de Dajjal. Ele seria um homem jovem. Sua pele é descrita em alguns relatos como avermelhada. Ele seria fisicamente grande e forte, com cabelos grossos e encaracolados. Outro relato apresenta uma imagem parcialmente diferente. Nela, Dajjal seria baixo e teria as pernas arqueadas e cabelos semelhantes a lã. Mas a característica mais constante em quase todos os relatos seria seu olho. Dajjal seria cego de um dos olhos ou teria um olho deformado. Alguns relatos afirmam que seu olho direito pareceria uma uva inchada ou flutuante. Outros identificam o olho esquerdo como o olho com deformidade. Existe também uma descrição segundo a qual uma camada espessa de pele cobriria o olho defeituoso. E essa deformidade em um dos olhos teria um significado teológico. No islamismo, Deus, ou seja, Alá, não possui nenhuma limitação física. Dajjal, por outro lado, apresentaria essa imperfeição. Entre seus olhos também estaria escrito a palavra árabe kafir, normalmente traduzida como descrente. Alguns textos mencionam especificamente as letras K, F e R, que formam a raiz da palavra em árabe. Segundo o relato, todos os muçulmanos conseguiriam reconhecer essa inscrição, mesmo aqueles que não soubessem ler. Portanto, Dajjal não é descrito nos hadiths mais conhecidos como uma criatura com chifres, asas, cauda ou pele demoníaca. Ele teria uma forma humana.
o maior enganador do fim dos tempos não chegaria com uma aparência monstruosa. Ele chegaria parecendo um homem qualquer. Alguns relatos descrevem um período de extrema fragilidade antes do aparecimento de Dajjal. Em um desses relatos, a humanidade enfrentaria 3 anos de fome crescente. No primeiro, parte da chuva e da colheita seria reduzida. No segundo, a redução seria ainda maior. E no terceiro ano, praticamente nenhuma chuva cairia e quase nada seria produzido. A humanidade estaria desesperada e fragilizada, disposta a aceitar qualquer pessoa que prometesse alimento, água e segurança. Isso ajuda a explicar por que Dajjal conseguiria conquistar tantos seguidores, porque ele surgiria em uma época marcada pela escassez, e então ofereceria exatamente aquilo que todos precisavam. Segundo um dos relatos mais detalhados, Dajjal permaneceria na Terra durante 40 dias, mas esses dias não teriam duração normal. O primeiro dia seria como um ano, o segundo como um mês, e o terceiro dia como uma semana, e somente os demais dias teriam a duração normal. Dajjal também atravessaria a Terra com enorme velocidade. Sua movimentação foi comparada a uma nuvem empurrada pelo vento. Ele chegaria diante de um povo faminto e exigiria que aceitassem sua mensagem. E quando as pessoas acreditassem nele, Dajjal ordenaria que o céu produzisse chuva e que a terra produzisse vegetação. Para aquelas pessoas, a conclusão pareceria inevitável. A chuva voltou, as plantações cresceram e os animais foram alimentados. Logo, aquele homem que se dizia o Messias diria a verdade. Mas Dajjal seguiria até outro povo e faria o mesmo convite. Só que dessa vez seria rejeitado. Então ele iria embora, deixando aquelas pessoas em uma região seca e escassa. A mensagem seria simples: aceitá-lo como Messias e receber abundância, ou rejeitá-lo e enfrentar a fome. Depois Dajjal atravessaria uma região deserta e ordenaria que os tesouros escondidos sob a terra aparecessem, e os tesouros o seguiriam como um enxame. Cada demonstração de poder aumentaria sua autoridade. Dajjal também apresentaria diante das pessoas algo semelhante ao paraíso e ao inferno, mas a aparência dessa demonstração estaria invertida. Ele mostraria 2 rios. Um pareceria conter água branca e limpa, enquanto o outro pareceria estar tomado por um fogo intenso. A orientação era para que o fiel escolhesse justamente o rio que parecia estar em chamas, porque aquilo que eles estavam vendo não corresponderia à realidade. O rio que parece fogo é água, e o que parece água, na verdade, é fogo, a perdição. Ou seja, escolher o rio em chamas seria a salvação, já que o fogo era apenas uma forma de enganar os fiéis e esconder a verdadeira ameaça. Dajjal não enganaria apenas contando mentiras. Ele alteraria a maneira como as pessoas interpretavam aquilo que estavam vendo. De acordo com a tradição islâmica, um homem surgiria em Medina para enfrentar o Dajjal. O Hadith não revela o nome desse homem, mas alguns acreditam que ele seria Al-Qidr, figura associada ao misterioso servo de Deus da Surat Al-Kahf. Mas essa identificação não faz parte da fala original atribuída a Maomé. As forças de Dajjal tentariam impedi-lo, mas o homem seria levado até a presença do próprio impostor. Ao ver o Dajjal, o homem declararia diante de todos que aquele era o falso Messias anunciado pelo profeta Maomé. Dajjal então perguntaria à multidão se ele matasse aquele homem e depois trouxesse de volta à vida, se ainda teriam dúvidas sobre ele ser o Messias. A resposta foi que não. Então Dajjal mataria o homem. Ele o dividiria em 2 partes, e depois Dajjal caminharia entre elas e ordenaria que ele se levantasse. Porém, ao levantar, o homem não demonstraria obediência. Ele afirmaria que tinha ainda mais convicção de que estava diante de Dajjal. O falso Messias tentaria matá-lo novamente, mas não conseguiria. E sem conseguir repetir o ato, Dajjal o lançaria em direção ao rio em chamas. As pessoas acreditariam que o homem havia sido condenado, quando na verdade ele teria sido lançado ao paraíso. Isso apresenta o limite de poder do Dajjal.
Ele consegue manipular e realizar feitos que parecem milagres, mas não conseguem abalar a fé daquele homem. Lembram que eu falei que Dajjal não poderia entrar em Meca e Medina? Pois bem, as entradas dessas cidades seriam protegidas por anjos, e a título de curiosidade, são as duas cidades mais sagradas do islamismo, localizadas na Arábia Saudita. Meca é a cidade onde Maomé nasceu e onde começou sua pregação, e Medina foi a cidade para onde ele migrou durante a Hégira e se tornou o centro da primeira comunidade muçulmana. Dajjal conseguiria chegar aos arredores de Medina, mas não conseguiria entrar. Então a cidade seria atingida por 3 tremores. Esses abalos fariam com que os descrentes saíssem da cidade e fossem até ele. A proteção de Medina não impediria as pessoas de seguirem Dajjal. Aqueles que desejassem aceitá-lo como Messias poderiam sair da cidade tranquilamente. Será que existe uma forma dos muçulmanos se proteger do Dajjal? Bom, a principal proteção mencionada nas tradições está ligada a Surat al-Kahf, o capítulo 18 do Alcorão, composto por 110 versículos. Um hadith afirma que memorizar os 10 primeiros versículos dessa surata protegeria a pessoa contra a provação de Dajjal. Outra versão menciona os 10 últimos versículos. A proteção contra Dajjal não dependeria de força física, dependeria da capacidade dos fiéis de reconhecer o falso Messias e não deixar ser enganado por ele. Afinal, o Dajjal seria tão convincente que até alguém seguro da sua fé poderia acreditar nele. E quando o Dajjal parecesse ter conquistado praticamente tudo, uma nova figura surgiria: Jesus. No islamismo, ele é chamado de Isa ibn Maryam, Jesus, o filho de Maria. Os muçulmanos acreditam em Jesus como Messias, profeta e mensageiro de Deus. Não o consideram Deus nem o filho literal de Deus. O próprio Alcorão o apresenta como Messias e mensageiro de Alá, ao mesmo tempo que rejeita a ideia da Trindade e da filiação divina. Segundo o Hadith, Jesus desceria próximo ao minarete branco, no lado oriental de Damasco. Ele usaria 2 vestes levemente coloridas e apoiaria as mãos sobre as asas de 2 anjos. Quando abaixasse a cabeça, gotas que pareceriam pérolas cairiam de seus cabelos. Com a chegada do verdadeiro Messias, a perseguição a Dajjal começaria. Jesus iria atrás dele até alcançá-lo no portão de Lod, uma antiga cidade também conhecida historicamente como Lida. Nessa cidade, Jesus mataria Dajjal, dando fim à maior provação enfrentada pela humanidade. Mas o fim do mundo ainda não teria chegado. Pouco depois da derrota de Dajjal, uma nova ameaça surgiria: Yaju e Maju, conhecidos nas tradições judaico-cristãs como Gog e Magog. Eu já falei melhor sobre eles no vídeo iceberg da mitologia árabe e islamismo, então eu não vou me aprofundar muito aqui. Dajjal, portanto, não destruiria o mundo diretamente. Ele seria uma das etapas que antecedem o julgamento final. E sua função basicamente seria revelar quem permaneceria fiel ao verdadeiro Messias. Bom, as narrativas cristã e islâmica sobre o fim dos tempos compartilham uma estrutura semelhante. E essas semelhanças existem porque judaísmo, cristianismo e islamismo pertencem a uma mesma família de tradições abraâmicas e possuem histórias profundamente interligadas. O islamismo surgiu no século VII, séculos depois do cristianismo, em um mundo no qual tradições judaicas e cristãs já circulavam havia muito tempo. Mas a forma como os acontecimentos do juízo final são apresentados é diferente. Como eu disse lá no começo do vídeo, no cristianismo, as profecias aparecem principalmente no livro do Apocalipse, nos discursos de Jesus sobre o fim dos tempos, nas cartas de Paulo e nas cartas atribuídas a João. No islamismo, as informações estão distribuídas entre o Alcorão e diferentes coleções de hadiths. A principal diferença está na identidade e no papel de Jesus. No cristianismo, Jesus retorna como o Filho de Deus, o Cristo divino, o Rei e Juiz. No islamismo, Isa retorna como profeta, servo de Deus e verdadeiro Messias. E apesar de derrotar Dajjal, ele não é considerado divino. E é justamente aqui que surge uma pergunta inevitável. Afinal,
Dajjal é o anticristo dos muçulmanos? Como eu falei anteriormente, Dajjal e o anticristo podem ser confundidos como a mesma figura por terem uma função semelhante. Mas diferente do Dajjal, que aparece como um indivíduo específico, a Bíblia não apresenta uma biografia detalhada do anticristo. Nas cartas de João, a palavra anticristo pode designar aqueles que negam Cristo. Em outras interpretações cristãs, essa figura é relacionada ao homem da iniquidade, a besta do Apocalipse ou a um governante que surgiria no futuro. Por isso, chamar Dajjal de anticristo islâmico é apenas uma forma de simplificar o significado desse ser. E lembrando que Dajjal também não pode ser considerado como Satanás, já que o equivalente a essa figura no islamismo seria o Iblis. E para falarmos dele, precisaremos de outro vídeo. Então, se você quer um vídeo apenas sobre o Iblis, comenta aí. Bom, lindezos e lindezas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês pediram bastante para eu fazer um vídeo somente sobre o Dajjal, então deixa o seu like, o hype, compartilhe. E caso eu tenha falado algo errado, eu peço desculpas, eu não sou da religião, mas gosto muito de ler e aprender. Vocês sabem que eu sou fascinada por tudo que envolve o sobrenatural. Enfim, espero que tenham curtido. Antes de ir embora, clique no vídeo que está aparecendo aí na tela e se quiser e puder apoiar o canal, faça parte do clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos. Muito obrigada por assistir e até o próximo Caso Sinistro.